Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que chocou o Brasil, uma história que nos força a fazer perguntas bem difíceis sobre justiça, sobre empatia e principalmente sobre privilégio. Olha, parece até roteiro de filme, né? Uma recompensa, um prêmio, por um ato de crueldade que é difícil até de descrever. Mas essa pergunta, por mais absurda que soe, não é hipotética. Foi exatamente isso que aconteceu. E é essa realidade que a gente vai tentar entender hoje, usando as informações que vieram a público para analisar não só o que aconteceu, mas por quê. Para começar, a gente precisa ir para a origem de tudo. Em ato de violência que uniu uma comunidade inteira em luto e, claro, em muita revolta. O Orelha não era um cachorro de rua qualquer, sabe? Ele era de fato um membro da comunidade, um mascote de 10 anos que conhecia todo mundo, confiava nas pessoas que cuidavam dele. E o que aconteceu com ele foi pura barbárie. As fontes descrevem como um grupo de adolescentes de famílias influentes atraiu o Orelha e o espancou com uma violência extrema. Os ferimentos eram tão, mas tão graves, que a única saída humana foi a eutanásia. E é aqui que a história toma um rumo que deixou todo mundo indignado. Logo depois dessa atrocidade, a consequência para pelo menos 2 dos envolvidos foi seguir com os planos de uma viagem de férias. E isso nos leva direto para a próxima parte da nossa análise. Então, o que um cérebro jovem aprende quando um ato de crueldade é seguido, na prática, por uma recompensa? A psicologia nos ajuda a entender isso. Para a gente entender isso, é preciso fazer uma distinção que é crucial. A psicóloga Poliana Monteiro, que é uma das fontes dessa análise, ressalta que consequência e punição são coisas bem diferentes. Consequência é, na verdade, uma ferramenta de aprendizado. Pensa assim: a punição, como gritar ou bater, ensina basicamente o medo. Já uma consequência de verdade, uma consequência significativa, tem que ser instrutiva. Ela faz a pessoa ligar os pontos entre a própria ação e o impacto que ela causou no outro. No caso Aurélia, os adolescentes não tiveram nem uma coisa nem outra. E aqui está o ponto central. O cérebro aprende com o que vem depois do ato. Se um comportamento gravíssimo é seguido por um prêmio, por algo bom, a lição que fica é terrível. É a de que a violência não só é permitida, como não tem custo nenhum. A vida segue normal. Isso nos leva para uma questão ainda mais profunda, que é a da empatia. Como é que ela é construída e o que acontece quando esse processo falha? As fontes explicam que a empatia não vem de fábrica. Ela é treinada. Funciona mais ou menos assim. Um ato ruim acontece, e ele é seguido de uma consequência que força a pessoa a encarar a dor que ela causou. Com o tempo, com a repetição disso, é como se um freio interno fosse instalado no cérebro. E sem esse freio, não existe um limite. Não tem nada que impeça a escalada da violência. Uma pessoa que consegue se divertir com o sofrimento de um ser indefeso, segundo os analistas, é alguém que simplesmente não teve esse mecanismo instalado. Bom, agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. Vamos sair da psicologia de um indivíduo e olhar para o sistema social que, de acordo com as fontes, agiu para proteger os agressores. Esse padrão de proteção fica muito nítido quando a gente junta as peças. Não foi só viagem para Disney. As fontes relatam uma série de ações para basicamente obstruir a justiça, de supostas ameaças a testemunhas, passando pela demissão de quem filmou, até o uso de conexões para fugir da responsabilização. E agora a gente chega num ponto que as fontes consideram o mais alarmante de todos. Essa ponte entre a crueldade contra animais e a violência contra seres humanos. O canal Negritude em Letras traz um exemplo que é pesado, mas direto ao ponto. O histórico de crueldade contra animais na juventude é visto por muitos especialistas como um grande sinal de alerta para uma violência futura contra pessoas. E isso não é um fenômeno novo no Brasil. As fontes traçam um paralelo direto com o caso do indígena Galdino, lá em 1997. Nos 2 casos, o padrão é assustadoramente parecido. Jovens da elite cometendo uma violência extrema contra um ser indefeso e depois uma forte proteção das famílias e do sistema. A conclusão que as fontes apresentam é muito clara. Atos como o que aconteceu com o Orelha não são um acidente de percurso. Eles são um ensaio, um treinamento para desumanizar quem é visto como mais fraco, mais vulnerável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é crucial. Diante de todo esse cenário, de quem é a responsabilidade? A primeira pergunta que as fontes nos convidam a fazer é essa: onde é que a gente aprende os valores fundamentais que guiam a nossa vida?
E a resposta, segundo os analistas, é sem rodeios. A escola pode ensinar muita coisa, mas o caráter, a empatia, o senso de responsabilidade, isso é forjado em casa, pelo exemplo e principalmente pelas consequências aplicadas. E a gente termina com essa questão. O caso Orelha nos força a perguntar: quando uma sociedade blinda jovens agressores, quando ela os protege de encarar as consequências, o que ela está protegendo de verdade? O futuro deles? Ou será que ela está protegendo um ciclo de violência e impunidade que, no fim, prejudica a todos nós? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia